Fala galera, eu sou a Dani da equipe comercial da Naves. Estou aqui hoje com José Raul Vasconcelos, presidente da Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard, para falar por que esses dois esportes ainda não estão nas Olimpíadas. Bom, então, eu sou José Raul Martins Vasconcelos, sou presidente da Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard, já faz algum tempo, bastante tempo, e anteriormente nós tínhamos uma Associação Brasileira de Esqui Aquático, que era a ABE, que antecedeu a Confederação, e aí por conta justamente de filiação ao Comitê Olímpico Brasileiro e tal, e ao Ministério dos Esportes, nós tivemos que deixar de lado essa associação, mantivemos praticamente a mesma diretoria e tal, e constituímos a confederação. Por que mantivemos a mesma diretoria? Porque como a gente já vinha desenvolvendo um trabalho via associação, e a associação era reconhecida internacionalmente pela Federação Internacional de Esqui Aquático, a IWSF, International Water Ski Federation, então a gente, as mesmas pessoas, nós conseguimos que eles passassem a reconhecer a Confederação Brasileira de Esqui, que era algo novo na época da Constituição, como órgão dirigente do esqui. Falou, o pessoal que está aqui é o mesmo pessoal que estava ali há 15 anos. Ok. Aí eles formalizaram o reconhecimento, isso foi levado tanto para o Ministério dos Esportes na época, quanto para o Comitê Olímpico Brasileiro, e aí eles chancelaram e falaram, ok, vocês são os caras que representam o esqui aquático no Brasil. Então, foi por isso que a gente teve essa mudança de entidade. O Wake, quer dizer, a história é meio longa, né? Porque ele começou junto, e quando o Wake surgiu aqui, os primórdios aqui no Brasil, isso aí deve ter sido lá por 90, eu acredito, 90 e pouco, o final da década de 80, nós passamos a organizar o Wake junto com as etapas de esqui, porque era um universo pequeno, tinham poucos praticantes e tal, foi bem o embrião, assim. Só que aí, como houve um crescimento muito grande no número de interessados, praticantes, né, chegou uma hora que não comportava fazer um campeonato num final de semana, que é o que se faz, né, sexta, sábado e domingo, com 60 competidores de esqui e mais esse número um pouco mais de wake. Não cabia nessa janela de 3 dias. Entendi. E aí o Wake passou a andar sozinho, teve a construção da APW, mas a gente sempre teve uma sinergia boa, teve contato e tal, mas eles foram tocar a vida deles e nós fomos tocar a nossa. Tá? Entendi. Bom, falando então de Olimpíadas, né, que é mais que era o assunto da nossa reunião, como que é feito a seleção dos esportes, né, que participam das Olimpíadas? Quais que são esses critérios para selecionar um esporte? Então, quem faz essa inclusão é o Comitê Olímpico Internacional, tá? Eles têm lá um board deles, um comitê técnico, que a cada edição eles revisam a grade, digamos assim, de esportes. Aí alguns esportes são admitidos e outros são excluídos. É uma coisa meio dinâmica, mas obviamente que isso não acontece com relação àqueles esportes tradicionais, tipo atletismo, natação, entendeu? São mais difundidos, né? Aquelas coisas que já são a ver da história já, né? O atletismo, antigamente era só atletismo. Então, isso não acontece. Agora, alguns esportes entram, ficam um tempo e saem, que é o que aconteceu agora com o Karatê. Ele foi reconhecido como esporte olímpico, foi incluído na grade, e agora essa última de Tóquio agora, foi a última participação, e para a próxima edição na França eles estão fora. E aí, por que existe isso? Porque eu não posso só veja, não tem nada a ver com o Comitê Olímpico Internacional. Sim. Como eu estou envolvido, eu sei mais ou menos do mecanismo. Eu não posso só ir incluindo esportes para a Olimpíada,
porque eu vou passar a ter um problema de logística, de acomodação. Então, hoje, basicamente, a média, mais ou menos pelo que eu vejo, é de 5 mil e poucos atletas. Tá? Entendi, é bastante coisa. Teto, o número. Então, eu tenho que ter transfer, né, desses caras quando chegam no aeroporto para a Vila Olímpica, da Vila Olímpica para os locais de treino, para os locais de competição, eu tenho que ter estudo de alimentação, eu tenho que ter hospedagem, isso para atleta. Aí você soma a isso, staff, aí vai, técnico, fisioterapeuta, médico, isso por esporte. E então eu tenho um universo muito grande de gente que eu tenho que acomodar, e dar comida, e dar assistência, e em alguns lugares eu tenho que dar segurança, entendeu? Tem que ter batedor para quando o ônibus sai, tem que ter polícia junto, tem que ter... nós não somos olímpicos, mas somos pan-americanos. Eu vi isso no Rio de Janeiro, em 2007, no Rio. Entendeu? Então, dentro do ônibus que a gente ia para a Lagoa, iam várias delegações, às vezes, e ia 3 policiais armados dentro. Imagina! Eu imagino. O que está acontecendo? Eles mantêm hoje esse número de atletas que tem a ver com os esportes que fazem parte da grade. E então, para eu incluir normalmente eu tenho que tirar excluir para essa edição. Alguns esportes saíram, parece que o golfe também saiu e foi para Tóquio agora, mas aí entrou o surf e entrou o skate. E você vê que o skate, inclusive, entrou com, se não me engano, três modalidades, né, dentro do skate. Era o street, o parque e mais um, acho. Enfim. E o surf só entrou pranchinha, masculino e feminino. Poderia, por exemplo, no Pan-Americano teve pranchinha e teve longboard. No Pan-Americano. Entendi. E essa limitação? Porque se foram, acho que foram, não sei quantos países, foram 16 países com 2 atletas masculinos e 2 femininos. Então tem 32 pessoas. Se eu fosse se eu fosse para longboard, era o dobro disso. Claro, já ia limitar, né? Já não ia... Mas enfim, então a cada edição, com uma antecedência do ciclo olímpico anterior, então agora em Tóquio eles decidiram o que vai constar na grade do Pois é, eu vi que vai entrar o kite, né? Não, o kite, não sei. O kite eu li alguma coisa sobre isso, sabe? Sei que entrou o breakdance, por exemplo. Esse eu vi também. Eu estava dando uma pesquisada e eu vi também. Mas o kite eu tenho quase certeza, sabe? Eu até fiquei assim, nossa, vai entrar, porque é difícil, é uma coisa difícil de avaliar também, né? Não, é uma coisa de... Não, é uma coisa de... eu acho que é mais difícil que o surf. Porque eu acho também. A água tem condição de vento ideal, né? Você não faz kite em qualquer vento. Em qualquer Exatamente, condição. É cheio de... é bem complexo, eu acho, para fazer uma competição assim em qualquer lugar. Mas assim, o esqui, voltando ao nosso foco aqui, ele acalenta esse sonho de se tornar olímpico há muito tempo. Eu já era da associação, depois da confederação, desde o tempo que começou a se falar nisso. Entendeu? Eles começaram eles que eu falo é a nossa federação internacional. Ela começou a se mexer para que houvesse a inclusão. Inclusive no aspecto técnico foram feitas mudanças, porque falava, mas é um barco que puxa, e se o piloto acelerar demais? Antigamente você controlava o barco e acelerava na mão para todas as modalidades, inclusive para o eixo. E se o piloto acelerar mais ou menos, ele vai ajudar ou prejudicar o... Aí criou-se o mecanismo, que hoje é o zero off, que não há interferência do piloto na aceleração, que é a coisa mais importante, entendeu? Agora já tem um sistema que guia, tipo por GPS, no caso do slalom na pista, para o barco não derivar nem para o lado nem para o outro, que no wake isso não faz muita diferença, no slalom faz uma enorme, você pode ou ajudar muito ou acabar com
com a performance do carro. Então, houve todo um movimento, houve uma apresentação para que houvesse uma inclusão. Quer dizer, já anteriormente, na Olimpíada de 72, de Munique, antigamente existia uma regrinha, um protocolo, assim, o esporte que vai ser admitido, ele tem que fazer uma demonstração no evento anterior. É como se fosse agora em Tóquio, fosse feita uma participação a título de demonstração, entre aspas, e aí, legal, foi aprovado. Aí ele entrava na próxima. Então, em Munique, o esqui participou, os caras foram lá, ganharam medalha olímpica, foi a única vez que isso aconteceu, mas aí a coisa não engrenou, tá? Não houve a aprovação, não sei se faltou lobby, faltou força política, não sei, não incluiu. Aí você vai para Grécia, acho que é de Atenas, foi em 2000, posso estar completamente, mas é por aí, 2000 e pouco, e a Grécia é boa de esqui. Então, eles têm uma estrutura boa, tem muito atleta e tal. E o Comitê Olímpico Grego, normalmente quem sugere as inclusões ao Comitê Internacional é o comitê do país que vai ser a sede. E aí a Grécia fez a sugestão, não sei o que, e aí teve até uma demonstração na Europa, fizeram um torneio, chamaram, porque ia ter um meeting dos presidentes de comitês olímpicos de vários países, que formam lá o comitê que iria aprovar ou não a inclusão e tal, e eles foram convidados a assistir, viram lá o evento e tal. Acontece que na mesma época estourou um escândalo, sido muito nas entidades esportivas, um escândalo de corrupção, porque no Comitê Nacional, as Olimpíadas, a gente aqui no Brasil acha que a Olimpíada é só a Olimpíada de verão, mas você tem a cada 2 anos uma Olimpíada, uma de verão e uma de inverno, uma de verão e uma de inverno. Como a gente não tem neve, então aqui isso aí meio passa batida, as televisões passam, quem gosta de esqui, vê esqui na neve, não pode, você vai lá e assiste. Agora o povo, ninguém fica sabendo e não tem muito interesse. E teve a Olimpíada de Inverno de Salt Lake City, lá em Utah, né? E teve uma denúncia que entrou muito dinheiro, né? Aí com isso o comitê fez o quê? Não vão mexer em nada. Ninguém entra, sai. Foi um tempo congelado isso. Foi justamente quando a gente tinha muita chance de ser admitido. Entendi. Aí, de lá para cá continua. Depois disso, a gente conseguiu, a partir de 2000. Agora tô meio ruim de memória, mas se o Rio foi 2007, Santo Domingo foi 2003, 99. Em 99, os Jogos Pan-Americanos, o que são os Jogos Pan-Americanos? É uma Olimpíada encolhida, que é mais ou menos a mesma grade de esportes, a mesma coisa, né? Só que ela se desenvolve no âmbito das Américas. Entendi. 3 Américas. Então, ao invés de ser mundial, só com relação às 3 Américas, e a grade é a mesma. Só que aí, na época era a ODEPA, Organização Esportiva Pan-Americana, hoje é Panam Sports, o nome da entidade que manda nesse evento. A ODEPA achou que podia dar um colorido maior se eles incluíssem esportes não olímpicos na grade dos esportes pan-americanos que são. Entendi. E aí colocaram esqui, que foi em Mar del Plata, em 99. Nós não conseguimos ir porque não tínhamos uma confederação e sim uma associação. Mas alguns países... Eu fui para o Rio de Janeiro, que a sede do COB não é em Brasília, é no Rio. Eu fui para o Rio falar com o André Richer, na época, que era o presidente, expliquei, ele falou, mas não tem como, a gente exige que seja uma confederação, que é formada por 3 federações, então não tem como. E não fomos, mas foi, Estados Unidos, a Argentina, obviamente, que era o país sede, teve lá uma competição, foi a primeira vez, e essa inclusão, ela, na grade dos Jogos Pan-Americanos, ela não é definitiva. Isso quer dizer o quê? A cada edição,
eles se reúnem, o pessoal lá da ODEPA, agora Pan Esportes, e decidem o que vai acontecer na próxima. Só que desde então o esqui sempre foi reincluído. Então não participamos em 99, aí teve o Pan-Americano, isso, né? O Pan-Americano. Tá. Sim, óbvio. Tá. Aquele sonho distante, sonho de verão distante. Mas, inclusive, o comentário corrente na Federação Internacional e tal, que assim, se a gente já está no Pan-Americano, agora vai ser fácil. Só que não. Porque já, né, se são mais ou menos as mesmas medidas de avaliação, de padrão, né? Mas não tem por que não, né? Não impactou muito isso, não mudou o discurso, entendeu? Aí teve 99, aí teve 2003 em Santo Domingo, que eu fui, o Brasil participou, não pegou medalha. Em 2007 no Rio, foi quando ganhou aí foi a primeira vez que o wake entrou junto com o esqui, como uma modalidade do esqui. E o esqui clássico você tem slalom, salto de rampa e o shortboard, né, que é o avô do wake. É uma pranchinha menor e tal, mas que também você faz evoluções, dá flips e giros e tal. E o wake mais ou menos foi uma mistura do surf com esse shortboard. Aí já para o Rio de Janeiro já foram 4 modalidades, essas 3 do que a gente chama de esqui clássico e mais o wake só o masculino, só o wake masculino. E nas outras 3 era misto. Aí quando o Marreco ganhou a medalha. Aí em seguida teve Guadalajara, no México, que é 2011, tá? Que o Marreco também medalhou lá. Também é. Aí depois disso teve Guadalajara, eu não fui, nem como cartola, nem como nada. Aí depois teve Toronto, que eu fui, e a gente foi com dois atletas de esqui e o Deco, se não me engano foi o Deco Rondi que foi no wake, mas foi para a final, mas ficou em quarto ou em quinto, não pegou medalha. Aí depois de Toronto tivemos Peru, Lima, em que a Mariana foi bronze, Mariana Neves. No esqui a gente continua zerado. No esqui clássico a gente não conseguiu medalha nenhuma. E agora o próximo é 2022, que é 2023, que é Chile. 23, que é em Santiago do Chile. E o esqui tá dentro, inclusive, porque o Chile tem uma estrutura muito boa, eles têm 3 ou 4 man-made lakes, que são lagos feitos para. Então, é isso. Então, nós não somos olímpicos, mas somos vinculados ao Comitê Olímpico Brasileiro por conta dessa participação nos Jogos Pan-Americanos. Então, nos dá um status de esporte olímpico, o que é ruim, porque a partir do momento que você é olímpico, o que acontece no Brasil? O esporte de alto rendimento, hoje, pelo que foi feito na legislação, depois da Lei Pelé, enfim, é que assim, o esporte de alto rendimento passou a ser cuidado da competência do Comitê Olímpico Brasileiro. Entendi. E aí tem um problema, porque nem todo esporte de alto rendimento é olímpico. Caso do esqui, por exemplo, entendeu? Então a gente, quem é esporte de alto rendimento não é olímpico, ficou sem pai nem mãe, porque o Ministério dos Esportes, que antes era quem cuidava, você tinha os conselhos regionais de esportes nos estados, e você tinha o Conselho Nacional de Esporte e o Ministério dos Esportes. Então você tinha uma estrutura que cuidava do esporte de alto rendimento, dava apoio ou não, enfim, dava verba ou não, auxiliava ou não. E aí aconteceu o quê? Nós ficamos com esse novo ordenamento, ficou só o Comitê Olímpico Brasileiro cuidando do esporte de alto rendimento, desde que sejam olímpicos. E são esses que recebem verba estatal, o Comitê Olímpico. Claro.
ele financia, entre aspas, ele apoia os esportes olímpicos. O nome é autoexplicativo, Comitê Olímpico do Brasil. Então, ele vai, obviamente, favorecer, ou ajudar, ou auxiliar, ou apoiar os esportes que são vinculados ao movimento olímpico. Entendi. Quem tá de fora... Claro, não recebe essa ajuda, essa verba, né? Nenhuma. Aí, com essa inclusão na grade dos Jogos Pan-Americanos, os esportes que estão incluídos nessa grade, não é só o esqui. Você tem o esqui, patinação de roda, acho que é fisiculturismo, squash, e tem mais um que eu estou esquecendo. Enfim, somos os patinhos feios, não tão feios, somos pan-americanos. E aí é que a gente consegue alguma coisa, não verba, mas a gente consegue algum apoio nos ciclos pan-americanos. Mandar o atleta treinar fora, às vezes. Claro. É diferente, por exemplo, uma confederação dessa de ginástica artística, que importa um técnico ucraniano para o cara ficar aqui morando, tem um centro, porque eles têm uma verba legal. Claro, que permite. Essa verba. A gente não está nem jogado para as traças, mas também não temos o mesmo status do esporte olímpico. Né? De esporte olímpico. Uhum. E, José Raul, quem que responde hoje pelo wakeboard no mundo? O que aconteceu? O wake, quando ele surgiu de uma maneira... Como é que a gente fala? Orgânica. A palavra da moda. A palavra da moda. Narrativa e orgânica são as duas palavras que mais se fala também. Surgiu de uma maneira orgânica e ele, apesar de ter sido derivado, obviamente, do esqui aquático, porque afinal tinha uma corda, tinha uma manete, tinha uma lancha. Isso tudo coisas que faz há 100 anos no esqui aquático. Tá? Mas apesar disso tudo, inclusive curiosamente havia uma necessidade de afirmação, então eles jamais admitiam que fossem chamados de esquiadores, eles eram riders, entendeu? Você não esquiava, você andava. Eu sei porque eu participei do processo, mas tudo bem, vamos respeitar o simbolismo aí das coisas. E aí, internacionalmente, tinha, acho que a a Associação Mundial de Wakeboard, era algo assim, World Wakeboard Association, que é WWA, eu acho que era. Isso. Acho que ela filiou associações nacionais. Aqui no Brasil, era a ABW, que até onde eu sei era o Castelo Branco, que era o Flávio, que eu conheço, é meu amigo, que deu um impulso muito grande na BW. Se bem que quem começou, antes disso, quem começou a fazer os campeonatos comigo, incluiu o wake junto com o esqui, foi o Pâmio, o Luiz Pâmio, que hoje ainda tenho contato, que ele foi um dos precursores. Aí depois o Flávio tocou junto com o Marito, e o Marreco também estava por ali, e o Garcia também, quer dizer, enfim, é o mesmo pessoal de sempre que está cuidando, são todos meus amigos, entendeu? Então, tranquilo. E aí existia essa associação mundial e existia as nacionais. Ok, até aí tudo bem. E eles não tinham nada, o esqui não tinha nada a ver com o wake, cada um tocava a sua vida. Só que aí a Federação Internacional de Esqui, a IWSF, ela fez uma jogada interessante. Ela conseguiu incluir o esqui, por exemplo, nos Pan-Americanos, o wake nos Pan-Americanos. Coisa que e aí passou a ter uma cenoura, falou, opa, claro. Uma Olimpíada. Então, os atletas de wake passaram a ter interesse em participar de Jogos Pan-Americanos, mas para participar de Jogos Pan-Americanos, eles teriam que estar filiados ao quê? Às confederações de esqui, porque a WSF não reconhecia a Associação Mundial de Wake. Então, foi esse movimento, principalmente nos Jogos Pan-Americanos, que fez com que a Federação de Esqui passasse a representar
o wake. E daí a organizar os campeonatos. Antigamente tinha um mundial dessa associação mundial de wake. Hoje, até onde eu sei, não tem mais. Você tem o mundial, você tem o pan-americano, você tem os latinos, são todos no guarda-chuva da Federação de Esqui. Porque ela trouxe o wake para dentro como se fosse eu acredito que seja uma quarta modalidade, tá? Você vê, no caso do esqui na neve, o snowboard nunca foi. Ele gerou ali um ciúmezinho, porque ele levou muita gente para desistir do esqui, a molecada, a moçada ia mais pro snow e tal, só que eles fizeram uma outra jogada mais interessante ainda. Eles, além de não deixarem, digamos assim, o snow seguir sozinho, eles pegaram o esqui na neve e trouxeram modalidades que não existiam, para justamente que é o slopestyle, que é o halfpipe, que hoje o povo faz de 2 também, ao invés de fazer só de snowboard. Então, e aí a tribo que estava interessadíssima no snow falou, opa, aquilo ali também é legal. E foram voltando. Mas hoje convivem em perfeita harmonia, acredito eu. E o esqui não, o wake surgiu, foi sozinho, aí depois por conta desse movimento de ser mais interessante, o calendário esportivo da Federação Internacional, então, trouxe para dentro. Tanto é que hoje o que eu ouço falar quando eu vou participar tem latino-americano, tem pan-americano, tem os congressos, eles aproveitam os campeonatos com os presidentes, os representantes das federações estão lá, das federações nacionais. Hoje se fala numa eventual inclusão do esqui, mas do wake nas Olimpíadas. Entendeu? É o que eu mais ouço. E talvez até não com barco, com cable. Eu acho que seria mais viável, né? Porque o barco tem um problema. Eu vou colocar um esporte hoje. Qual é o problema do barco? Eu estou queimando carbono, porque o motor é gasolina, tá? Então tem esse pênalti aí contra a gente. Entendi. Eu acho que também no cable tu consegue alocar melhor as pessoas para ver também, não tem isso? De trazer plateia, trazer para a questão de patrocínio, para todo esse, né? Assim, por exemplo, na Europa você tem, acho que em todos os países você tem cables grandes, principalmente porque a legislação, o que eu ouço falar, eu tenho amigos alemães que esquiam, e na Alemanha praticamente ficou proibido o barco andar em lago, marcar o motor, da legislação ambiental. Entendi. Aí eles foram pro cable, tanto o esqui quanto pro cable de wake, justamente por esse problema ambiental. Esqui é mais difícil aqui no cable, né? Olha, nunca ouvi falar de gente, mas ali na Argentina tem bastante gente que anda... No leste europeu, por exemplo, você tem na República Tcheca e tal, você tem sites, lagos, em que você tem o quê? Veja bem, o cable de wake ele vai andar o quê? A 20 milhas, digamos, 20 e poucas milhas. O cable de slalom vai ter que andar 36 milhas. Tem que ser bem mais rápido, Claro. Funciona. Viram, entendeu? Tem competição, tem campeonato mundial de cable. Quem cuida do cable é também a Federação Internacional. Entendi. Quer dizer, tá tudo agrupado no mesmo guarda-chuva. No mesmo guarda-chuva. Entendi. Tá, e uma dúvida, né? O que realmente impacta para um esporte se tornar olímpico? Então, no caso aqui doméstico, tá? Porque que é o que nos interessa, eu vou passar a ser, além de ser reconhecido como esporte olímpico, eu vou passar a ter acesso à verba. Isso aconteceu com as duas inclusões agora. Ninguém sabia que existia uma federação de surf. Tá? Porque internacionalmente você tem hoje a WSL, entendeu? Mas como o Comitê Olímpico Internacional exige que existam federações nacionais, então agora tem uma confederação de surf. Entendi.
Aí é ela que fez aquele ISA Games, né, para poder classificar. Eu acabo falando muito do surf, porque é um esporte que me interessa. Pego onda também, então é um negócio que me agrada. Está mais dentro do nosso meio, né? Exatamente. Então, assim, o SUSI passou a ter verba, a federação. O skate também. Aliás, o skate... Entendi. E só uma dúvida, ele tem verba durante aqueles 4 anos, no caso? Até a próxima ou não? Sim. E isso é praticamente eterno, porque terminou o ciclo agora no Japão, eu estou no próximo ciclo, que vai ser de 3 anos, que Paris é daqui a 3. Eu estou no outro ciclo agora, então os caras já... O que o Comitê Olímpico Brasileiro exige? Eu sei porque eles exigem isso da gente para o Pan-Americano, para o ciclo Pan-Americano. Eles exigem um projeto, você apresenta um projeto de longo prazo, por exemplo, de 4 anos, dizendo quais são... Tudo bem, eu não tenho certeza da competição que eu vou ter daqui a 3 anos, inclusive com esse negócio de pandemia, cancelou tudo, caiu tudo, mas enfim, o que vai ter o ano que vem? Aí eu apresento lá, quem vai ter latino, vai ter pan, vai ter data e tal, não sei quanto tal, vão 6 atletas aqui, vão 8 ali, vão ficar 10 dias, vou precisar do dinheiro para o cara pegar o ônibus para ir para o alojamento, para o hotel, vai ter que pagar o hotel, vai pagar a inscrição no evento, vai ter que pagar o treino no evento, né? Entendeu? E aí você apresenta sei lá, R$500 mil para o ano que vem, para cobrir. Eu vou trazer um gringo super fera para dar uma clínica aqui por um mês no lugar tal. Eu vou gastar gasolina, como se fosse uma equipe permanente, né? Budget, né? É um budget, mas você tem uma equipe permanente, são membros. Uhum. Quais são os caras que vão competir e que vão participar? São esses caras. Então, esses caras vão ter direito a treinar, vai ter o latino, esse cara que vai, entendeu? Eu vou dar um exemplo bem prosaico. Pega aqui a seleção de vôlei, masculina ou a feminina. Quem são os caras? São aqueles 15, 18 jogadores, mais o técnico, mais o cara que fica lá fazendo apontamento, mais o outro que faz estatística, mais o preparador físico, né? Então, esse grupo, o ano que vem, ele vai participar de X competições, uma na Europa, uma nos Estados Unidos, os caras não param nesses esportes mais populares, digamos assim. Tem evento, tá tendo atletismo, tá vendo Diamond League, tá passando na televisão, tá tendo cada etapa no lugar para fazer atletismo. Então, o cara não fica aqui treinando na pista de atletismo, o cara tá competindo e viajando. E quem paga isso? Quem paga isso é a federação, se tiver verba, ou é o Comitê Olímpico. Então você apresenta todo esse planejamento, tem um budget tal para o ano que vem, e os caras pegam e pagam. Então, de cara, a vantagem de você ser olímpico é essa. Você vai crescer mais como esporte, competitivamente. E uma dúvida, e quando cai, no caso do karatê, aí perde essa verba ou não? Perde, a 0 minutos de jogo. Perde. Deixou de ser olímpico. Perdeu a verba. Patinho feio, passa a ser o patinho feio de novo. É engraçado, eu converso muito com os argentinos, eu tenho muitos amigos argentinos na federação e tal. Claro. A gente fala mal de Argentina e sempre são os grandes amigos, é engraçado. A gente que é aqui do Sul tem vários. Muito pertinho. Na Argentina, eles têm como se fosse um ministério de esporte de alto rendimento. Então, o esqui lá recebe verba do governo. Eu vejo que lá ele é mais forte, sabia? Em algumas coisas, a gente percebe, sabe? Eu vejo isso também lá. São melhores que a gente. E o que a gente tem hoje de competição no Brasil? Eu sei que com a pandemia deu uma parada e tal, mas tanto de wake como de esqui. Eu começo pelo esqui. A gente procura fazer, a gente normalmente faz o Campeonato Brasileiro com 4 etapas. E fazendo as 3 modalidades quando eu tenho as condições, que é esqui de rampa, né, salto de rampa, o shortboard e o slalom. A gente procura fazer 4 etapas por ano, e aí eu vou somando os pontos, e o cara que foi melhor nas 4 é o campeão nas diversas categorias, por idade e tal. Tem desde infantil até veterano
55 a 65 anos, que é um dos mais velhos. E a gente procura fazer em lugares diferentes, às vezes. Então a gente, por exemplo, faz na Lagoa, no Rio, faz aqui em São Paulo, tem assim, o núcleo maior é aqui em São Paulo, no Wake também, né? O núcleo maior é aqui, então eu tenho muito interior aqui, sabe? Eu tenho Jaboticabal, tenho Sertãozinho, tenho Araraquara, o que mais? Ribeirão é Sertãozinho. Eu tenho esses lugares aqui no interior, e a gente procura fazer em sites exclusivos. A gente não faz em lago público porque é um perrengue. Passo o jet ski lá longe. Não, passo o jet ski lá longe, vem a marola. Também por isso. Aqui em Floripa é mais por causa dos alvarás mesmo. É bem difícil fazer aqui na Lagoa, assim, em lugar público. Em Santa Catarina a gente não fez. A gente fez no Paraná, fez em Londrina, já fez etapa. Fez em Curitiba, que tem um lago dedicado. Já Porto Alegre também. Então, assim, a gente procura sair do eixo interior de São Paulo. Senão eu só faço aqui. Aí também... e Belo Horizonte também tem um núcleo muito bom de praticantes de esqui. Então a gente faz isso, 4 etapas por ano. O Wake é mais ou menos por aí de etapa. E a gente já tentou, já achou que valia a pena fazer um campeonato paulista, mas o Wake ainda faz campeonato paulista, mas como eu tenho um núcleo, a grande maioria, a massa crítica maior de esquiadores é de São Paulo, eu vou fazer uma redundância. Eu falei, então agora vamos fazer o paulista. Vão lá os 90% dos caras que vão no brasileiro, os 80%. É mais fácil eu fazer só etapa de brasileiro. Exatamente, Então, aí eu junto esses caras de São Paulo com os outros que são em menor número dos outros estados. Então a gente não tem campeonato regional. A gente só faz... Se alguém quiser fazer, tudo bem, a gente dá o aval e ok. Mas a gente faz 4 etapas de campeonato brasileiro. O Wake faz acho que 4, também de 4 a 5 por ano, brasileiro. Faz algumas de paulista. Eles têm, o regional é bem, às vezes abre um no Rio Grande do Sul, às vezes abre mas né, ali na BH tem também às vezes, mas não é sempre, a mesma cada coisa. Ano muda, é bem isso aí mesmo. Os núcleos são mais ou menos os mesmos. Eu acho que o Wake tem mais núcleos do que o esqui, porque o Wake tem a grande vantagem. Você tem o barco e a água, fechou a receita, entendeu? O Wake é mais difundido, é bem mais difundido. É mais fácil você difundir, porque você não precisa de pista. Você não precisa de condição ideal, de muito liso, de não sei o quê, entendeu? Então acaba sendo mais fácil, você vai ter mais... Agora parece que eu vi alguma coisa do Marreco, que teve um evento, acho que em Manaus. Teve alguma coisa em um campeonato, talvez seja regional, em Manaus, que eu vi que ele postou foto e tal. Tava ele e um outro pessoal que eu conheço. Então, a gente em esqui não tem em Manaus, entendeu? Tem esqui, mas a gente não realiza evento. Claro, não realiza lá, claro. Site, não tem pista, até onde eu sei. Entendi. E o Wake é muito visto como hobby, né? Existem centros de treinamento, atletas que sonham com esse espaço de competição oficial. Como é que funciona hoje os treinamentos, até dos esquiadores aquáticos, né? Como é que é o treinamento hoje no Brasil? Em termos de local, tipo assim, até como não se tem uma verba, as pessoas fazem por elas mesmas, né? Faz do bolso. Todo mundo treina por sua conta e risco. Entendi. Você não tem como ser de outra forma. Então, como a gente não tem aqui no Brasil, no caso do esqui, talvez no Wake também, como você tem lá fora, por exemplo, na Europa você tem os ski clubs. O cara como se fosse um clube de tênis. Né? Isso. Entendeu? Um clube tem o lago, tem o barco, tem não sei o que, você paga uma taxa, vai lá, chega com o equipamento, esqui e vai embora. Aqui no Brasil a gente não tem esses ski clubs, não existe essa mentalidade, enfim, não sei nem se é factível. E na América, nos Estados Unidos, você tem, que é o grande centro, tanto do esqui quanto do wake, você não tem ski clubs, mas você tem clínicas, você tem locais, pessoas que tenham, somente na área ali da Flórida, em Orlando, que é a Meca, né, que pegou uma enxada, fez um buraco, tem água, né? O lençol freático lá é super alto,
Então, é mó moleza, e o clima é excelente, você tem o clima do Rio, verão o ano todo. você tem o clima do Rio de Janeiro, com água na flor ali da terra, então é muito fácil. E lá nos Estados Unidos é isso, você vai lá, paga $80 um set, entendeu? Nossa, $80 é muito caro. Sim, mas se você botar na conta o que nós aqui no Brasil temos, você tem que ter o barco, tem que parar o barco em algum lugar, tem que, entendeu? Tem o piloto, tem que pôr a gasolina, tem que ter licenciamento, é muito mais caro. É muito mais fácil. Às vezes que eu vou eventualmente fazer clínica, é comum, o cara chega lá com o Toyotinha dele, para o carro, o cara tá de camisa social, que ele saiu na hora do almoço, o esqui dentro do carro, faz um set e vai embora. É entendeu? Outro mundo, né? É outro, não tem... Aqui a gente não tem. O que tem acontecido, o que a gente percebe que acontece aqui, é assim, 2, 3, às vezes 4. 4 já é um número, no caso do esqui, no wake não tem problema. Quanto mais gente tiver, faz mais lastro no barco, aumenta a manobra. Precisa colocar muita água para dentro. Mas no caso do esqui, 3 ou 4, eles têm uma sociedade num barco. Então, seja aqui em São Paulo, por exemplo, na Guarapiranga, é fácil você parar ou em algum clube aqui que aceita sócio-atleta, alguma coisa assim. E aqui na Guarapiranga você tem pistas de esqui e tal. Então, aí você rateia esse custo. Entendi. A hora é realmente do barco, né? O barco custa alguma coisa e como não tem nem esqui clube, nem a clínica, a escolinha de esqui, como tem nos Estados Unidos, então fica difícil. Cada um vai ter que ter uma lancha, é um negócio meio complicado. Então, dessa forma, você democratiza mais, você faz um rachuncho aí e consegue. Agora, aqui em São Paulo, ainda está em desenvolvimento, já existe um esquiador aqui de São Paulo, que é o Luca Mantegazza. Ele esquia bem, ele é veterano, acho que ele tem algo entre 45 e 50 anos, ele esquiava aqui na Guarapiranga, em São Paulo, e aí foi evento internacional, foi em latino, via que todo mundo tinha lago privado, e aqui no Brasil, até então, só tinha um, que era aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o lago lá de Alphavillage, que é do Frangão, do Fábio Albuquerque, que é um lago dele, exclusivo, foi lá que a gente começou a fazer as provas de wake junto com o esqui também, mas ele não abriu comercialmente, entendeu? É o quintal dele. Entendi. É aberto ao público, chega lá, você vai lá como é que é? Onde tem o cable aqui no interior de São Paulo? Tem um Naga em Jaguariúna. Jaguariúna. Você vai lá, compra o ticket, vai lá e anda. Claro, e anda. O cara que chega de Toyota lá na escolinha nos Estados Unidos, entendeu? Chega lá, tira o terno, esquia, põe o terno e vai. Então não tinha isso. Aí o Luca fez o quê? Ele comprou um lago em Itatiba, que é super próximo aqui de São Paulo, fica acho que é 80 km, 70 km. No caminho, eu esquio em Bragança, que é um lago público, uma represa pública, o meu barco está lá, minhas pistas estão lá, enfim. Mas antes de Bragança, tem Itatiba, ele fez um lago privado, ele ainda está implementando, por enquanto esquia mais ou menos um pessoal que ligue, convida, mas a perspectiva para esse verão agora, aí veio a pandemia, para variar, claro. Mas ele pretende agora, nesse verão, já começar um esquema comercial. Que legal. Aí específico para esqui ou vai ter esqui, wake? Não, esqui. Por enquanto para esqui. Ele está já com 3 lanchas, ele está com uma Nautic 2021, essa nova Nautic para esqui. Tem uma 200, que é o modelo anterior, e tem uma Masterboat. Ele já está com os 3 barcos lá, já tem a pista, já tem tudo, já fez vestiário, já fez um esquema bem profissional, e ele pretende abrir de quarta, sexta, sábado e domingo. Tá? Então você vai lá, esquia, chega, se quiser chegar de Toyota e esquiar embora, é a mesma coisa. Isso nunca teve, entendeu? Então a gente assim está pondo uma fé que isso vai... Em São Paulo tem bastante gente que faz, entendeu? São Paulo eu acho que é um lugar legal, assim, não é tão longe. Eu acho já Jaguariúna um pouco longe.
sabe? Assim, Jaguariúna acho que dá 100. A gente fazia campeonato no Hotel Fazenda Duas Marias, em Jaguariúna. Dava 120 quilômetros. Dá quase 1 hora e pouco, assim, quase 2, não sei. Aqui São Paulo não é tão longe. Aqui em São Paulo, né? Não é tão longe, né? Não, foi rapidinho. Cheguei na Ilhabela em 4 horas e meia. Ninguém entende isso. Mas pra gente é mais... Eu morei um tempo em São Paulo, então eu comecei a entender. Eu voltei para cá e voltei como eu era. Então aí agora já é longe de novo, já virou. Entendi. O lugar que eu esquio, que é Bragança Paulista, na porta da minha casa, aqui de São Paulo, a porta da minha casa em Bragança dá 100 quilômetros. Que para nós é nada. Isso dá em média 1h30. É legal esse Lago de Bragança, eu já fui, ele é bonito, ele é bem flat, é enorme. É onde o Marreco tem a estrutura dele. A clínica dele, a escola. O Marreco está radicado lá já faz, sei lá, acho que mais de 10 anos. Já faz bastante tempo já, que ele montou lá. Eu acabei dando um slalom para ele, que o Marreco começou com esqui, depois ele foi pro wake, mas ele gosta de esquiar de vez em quando. Aí eu tinha um slalom lá que tinha sido meu um tempo atrás, dei para ele, aí ele tinha ido para os Estados Unidos, comprou as botas, comprou os sapatos, e já teve umas vezes que eu puxei ele na pista. E ele vai bem. O Marreco é aquele cara que se der ele anda bem, né? O Marreco vai no trapézio, ele vai, entendeu? Agora ele anda bem profissional. Ele está bem nas coisas. Queria mais uma vez agradecer ao José Raul por disponibilizar o seu tempo aqui para falar sobre esse assunto, né, no nosso canal. Convidar todos para se inscrever e ficar por dentro do universo náutico.